Shalom, eu sou o Rubens, bem-vindos ao canal Talmud Torá. A paraxá dessa semana é a paraxá Shlach Lecha. Nessa paraxá encontramos 3 mitzvot, elas se tratando a respeito do tzitzit. Tzitzit, que vai ser o terceiro parágrafo também da profissão de fé judaica, o Shema Israel. Nessa paraxá também vai se tratar de quando Deus diz a Moisés para escolher alguns dentre os homens e enviá-los até a terra que ele prometeu dar a nossos pais, a Abraão, Isaque e a Jacó, para que eles observassem o que há nessa terra e sobre seus habitantes. E Moisés, ele faz da seguinte forma como Deus ordenou. Escolheu um homem de cada tribo e enviou a esta terra que Deus prometeu aos filhos de Israel, dá-la como presente a eles e lugar para colocar a sua morada, a sua habitação para habitar nesta terra. Lá no final do capítulo 13, quando eles retornam, eles dizem o seguinte a Moisés: apenas o que eles viram, que eles vão dizer que eles viram isso. Ou seja, e lá vimos os caídos, filhos de gigante dos caídos. Deus pediu para que eles fossem e observassem uma coisa. E eles foram, voltaram e relataram uma coisa totalmente outra a Moisés. Aqui nos remete lá no livro de Gênesis, quando o quê? Quando na época de Enoque disseram que e os caídos estavam na terra junto dos homens. Rashi aqui ele vai trazer um ensinamento sobre esse versículo desta paraxá que estamos vendo hoje. Ele vai dizer que estes são os filhos de Shamhazai e Azazel. Estes dois, se pegarmos lá no ensinamento da tradição, eles vão ensinar que esses anjos chegaram até Deus e disseram: se formos até a terra e formos testados, igual aos homens são, nós subsistiremos, não cairemos, porque não somos iguais aos homens. E Deus disse: certo, enviá-los-ei. Chegando lá, eis que eles encontram e se deparam com o que diz de as filhas dos homens. E como eles, em sua fraqueza, porque eles são anjos, são seres espirituais, mas são anjos. Eles acarretou que caíram nesta prova. Por quê? O texto vai dizer que estes deles nasceram filhos gigantes com as filhas dos homens. Ou seja, eles caíram nesta prova, não passaram no teste. São estes que eles relataram ver aqui. O que eles iriam relatar segundo o que Deus disse? Eles iam para lá, o que Deus prometeu, essa terra que mana leite e mel, ou seja, como seria como uma volta ao paraíso. Mas o que eles relataram é que eles estavam voltando à era do caos, lá o que acarretou no dilúvio. E o que aconteceu quando o povo ouviu o que eles disseram? Eles se ergueram e reclamaram contra Moisés, dizendo: o que nós vamos fazer nesse lugar, sendo que lá nesse lugar há isso? Nós não queremos. Voltemos ao Egito, ou seja, a terra da escravidão, a terra em que nós podemos ter carne na panela, a terra do caos, onde há apenas a idolatria, falsos deuses, onde
está longe da terra em que Deus disse colocar a sua habitação. Ou seja, eles disseram uma coisa totalmente outra daquilo que poderia ser dito. Isso daqui nossos sábios vão ensinar que a questão que está aqui é a questão da Lashon Hara. Lashon Hara significa o quê? A má língua, ou aquela língua que profere algo mal contra o próximo e até mesmo contra Deus. Aqui nesse caso eles falaram contra o quê? Contra a terra. Contra a terra que Deus prometeu a dar de presente a nossos pais e a colocar a sua habitação. E se eles falaram isso contra a terra, essa terra de Deus, que Deus escolheu, eles estão falando contra o próprio Deus. A má língua levando a queda novamente do homem. Lá no final da última paraxá que vimos a semana passada, Miriam, irmã de Moisés, ao saber que ele havia se separado de sua mulher, ela se levantou e proferiu palavras contra Moisés. Acarretou o quê? Que ela se tornou leprosa. A lepra caiu sobre ela em consequência da Lashon Hara, da má língua. E aqui está acontecendo o quê? Eles não aprenderam nada com isso. Eles estão novamente voltando ao mesmo erro de Miriam, a má língua. Lá no começo do livro de Gênesis, voltando para falar novamente dessa má língua, o livro vai falar sobre duas narrativas da criação. A primeira, a criação, que seria como a perfeição. Por quê? Porque Deus criou o homem, criou do nada, bará. O verbo usado somente para Deus. Criou do nada o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Ou seja, seria como que a perfeição por toda a eternidade. E a segunda narrativa da criação vai dizer o quê? Que o homem foi formado do pó da terra. Ou seja, aqui já há algo que não é pela eternidade, porque do pó saíste e ao pó voltará. E aconteceu o quê? Que devido à serpente, o que ela disse à mulher, o homem e a mulher caíram. Significa o quê? A serpente proferiu uma má língua, Lashon Hara. Por quê? Ela falou contra aquilo que Deus havia ordenado, distorceu o que Deus havia dito e passou isso para a mulher e a mulher para o homem. Aconteceu o quê? A queda da humanidade. Isso daí o quê? A Lashon Hara já vem desde essa época, iniciando com o quê? Com a serpente. E mesmo hoje, essa questão, se pegarmos, ela está aí. Miriam, o que acarretou por ela fazer isso, a questão da má língua, foi a lepra, se tornou leprosa. Hoje, mesmo que a lepra seja uma coisa rara, nós temos aí várias doenças, como por exemplo o corona. Isso daí é algo que pode ser o quê? Uma consequência dessa Lashon Hara. O homem caindo por causa da Lashon Hara. E isso como um castigo, uma punição para o homem devido a essa falta que o homem comete. Não somente contra o homem, mas também contra Deus. E hoje, ao invés de nós fazermos uma volta à primeira narrativa da criação, que seria a eternidade, a perfeição por completo do homem, por ele estar totalmente diante de Deus e ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, o que se faz é uma volta à narrativa da segunda criação. Por quê? A criação, a narrativa da criação da queda e da má língua da serpente. Por isso, tudo isso
é propagado ainda hoje. E mesmo em nosso mundo, para dizer do pecado de Adão e Eva, que deveria ser redimido, nós continuamos propagando apenas essa narrativa da criação, propagando a Lashon Hara, devido à serpente o que ela fez. Ao invés de voltarmos à primeira narrativa e tentarmos apagar essa falta do primeiro homem e da primeira mulher da humanidade e transmitir adiante a primeira narrativa da criação, ou seja, a perfeição. Deixarmos de lado essa queda e essa má língua devido à serpente e transmitirmos o que? Apenas a narração da primeira criação, que é a perfeição. O homem diante de Deus, o homem, a imagem e semelhança de Deus. Não o homem como barro e o homem como morte, a separação de Deus e do homem. Isso tudo devido acarretado à má língua, Lashon Hara. Quero desejar uma ótima semana a todos. Dizer que estou esperando todos para o nosso próximo encontro. Shalom, Leitraot. Até a próxima.